Robertinho Brant cresceu sob as influências do movimento musical mais importante de Minas Gerais. Hoje, o músico tem o privilégio de ter como parceiro de trabalho nada mais, nada menos que o tio Fernando Brant. Essa experiência contribuiu para que Robertinho pudesse, ao longo dos anos, produzir e tocar do lado de diversas feras da música brasileira. Então, Robertinho, em 94 foi que você gravou seu primeiro disco, não é isso? Isso. Como é que foi? Depois que você gravou, você começou uma carreira como produtor. Isso. E como é que foi essa experiência de ser produtor? Então, eu gravei em 94 e logo em 97 eu fiz um disco de produtor, assim, como produtor. Fiz um disco em homenagem ao Milton Nascimento, chamado Renascimento, e num projeto que se chamou Z22. Esse disco saiu nos Estados Unidos, é um disco instrumental. E era uma coisa que eu sempre achei que eu tinha vocação para fazer, e eu curtia fazer essa coisa de estar no estúdio, só que isso exige uma experiência, né? Então, quando eu fui fazer meu disco Lugares, que é o disco solo que eu fiz nessa época, eu fui para o Rio gravar num estúdio muito bom lá, impressão digital. Era um estúdio, um dos melhores da época no Rio. E ali eu já me senti como um aprendiz mesmo, ficava observando como é que as coisas se davam e tudo. E depois, na dificuldade de se conseguir fazer shows na minha carreira solo e com banda, como eu curtia, porque eu sempre curti trabalhar com músicos. Eu não sou um cara que me satisfaço assim, fazendo um monte de shows de voz e violão, e como vários artistas fazem. E eu preciso de ter músicos e estar lidando com os músicos. E isso, na época, era caro para que eu fizesse. Então, eu acabei fazendo vários shows de voz e violão para lançar esse meu disco. E isso me incomodou um pouco. Daí eu parti para essa possibilidade de fazer esse disco. E esse disco deu certo na época. O Estado de Minas, inclusive, deu como brinde, porque eram 25 anos do álbum Clube da Esquina na época. Agora nós já tem 15 anos isso, né? E eles distribuíram esse disco. E a partir daí eu comecei uma carreira mesmo de produtor musical. Eu conheci o Seu Jorge na época. Ele acabou gravando 2 músicas minhas. Eu ajudei a produzir o primeiro disco dele solo, que é o segundo disco dele solo, que é o Cru. O Samba Esporte Fino já tinha saído. E a gente se conheceu na época que ele estava fazendo as músicas para o Samba Esporte Fino. E depois, em seguida, eu fiz alguns discos nos anos 2000, de vários artistas daqui, até consegui fazer meu próprio estúdio. E em 2007 eu voltei à carreira de discos meus solo, né? Fiz mais um disco solo. Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, tenho feito muito, bastante, e tem dado certo, e tem me satisfeito muito com isso, porque eu estou lidando direto com músicos e é o que eu gosto de fazer. E aí, depois de 2007, você voltou nessa de tocar com músicas suas e fazendo shows, com músicas fazendo minhas. disco. O Filme Imaginário, que é esse segundo disco meu, que eu fiz 12, 13 anos depois do disco Lugares, eu fiz alguns poucos shows dele, porque eu estava muito em estúdio fazendo discos. Fiz o disco da Marina Machado, do Chico Amaral, da Carla Vilar, tudo nessa mesma época. Mas foi muito bom voltar a compor de novo para mim, né? Porque nesse tempo eu fiz músicas mais para outras pessoas gravarem. E o Seu Jorge participou desse disco com uma música nossa. E foi muito bom, foi interessante. Mas depois eu logo voltei para o estúdio de novo. E que é o que eu mais gosto de fazer mesmo, é fazer discos. Nem sempre dá para fazer os nossos próprios discos. Eu gosto de fazer discos também de outros artistas, porque são desafios diferentes, né? Tem que fazer arranjos, tem que escolher repertório, tem que estar lidando com outras situações. Mas foi bom, eu fiz alguns poucos shows. Agora que eu estou lançando de fato um terceiro disco, que é um projeto novo meu. Nesses últimos tempos eu tive a sorte também de ser gravado pela Bebel Gilberto, no último disco dela, e uma música em inglês minha. E nesses tempos, entre os discos que eu estava fazendo, eu fiz algumas músicas e brinquei de fazer música em inglês, em espanhol, em italiano, que eu sempre achei bacana, assim, músicas brasileiras em outras línguas. Eu via João Gilberto fazer isso, o próprio Milton, Tom Jobim, sempre achei isso bacana. No começo foi uma brincadeira, mas depois eu vi que tinha muitas músicas interessantes e resolvi fazer esse projeto. Chamei a Paula Santoro para poder cantar, e nesse projeto, eu não como cantor, porque não é uma coisa que eu faça, que eu acho que eu faça tão bem,
Aí eu realmente vou fazer uma turnê de lançamento desse disco. No disco eu sou arranjador, produtor musical, as músicas são minhas, mas a Paula é que está encarregada de cantar. Então eu me sinto mais à vontade também. Você falou desse gosto que você tem por escrever em outras línguas. Tem até uma música aqui desse disco seu novo, desse Far From The Sea, que é a faixa 8, que chama Morning in Black Gold, né? Manhã em ouro preto. E ela tem essa temática de falar de ouro preto? Na verdade, essa em especial, por coincidência, ela nem tem letra, ela é instrumental. Eu fiz ela em ouro preto mesmo, numa oportunidade que eu tive. Eu estava na casa do Chico Amaral, que é um grande amigo que eu tenho, e eles estavam tocando na época com a Maria Schneider, com uma grande arranjadora americana, maravilhosa. E eu fui nos ensaios. Ela é arranjadora de sopros, então ela fez uma big band aqui em Minas Gerais para fazer esse show dela. E eu fiquei tão assim, apaixonado e fascinado pelo trabalho da Maria Schneider, que numa manhã lá eu fiquei na calçada tocando e essa música saiu. Então é a única música instrumental, não, são 2 músicas instrumentais no disco. Uma das 2 é a que você citou aí. Agora, as outras são músicas em inglês, a maioria delas, e outras em espanhol. Na verdade, eu faço as músicas, nesse caso, eu não faço as letras. Eu tive alguns parceiros, que um morou em Londres, o outro mora em Madrid, e a gente começou a brincar de fazer letras, deles fazendo essas letras para mim em espanhol e em inglês. Eu fiz uma, na verdade, em italiano, no fim da década de 90, e essa foi talvez uma música que me aproximou do Seu Jorge. Ele acabou gravando essa música, Fiore della Città, e essa música foi super importante. Essa eu fiz mesmo em italiano, a letra, que eu tinha ido para a Itália, e isso mudou muito minha vida na época, em 97, assim. Na época eu estava querendo ser produtor musical, e o fato de eu ir para a Itália abriu minha visão de mundo e tudo. Eu resolvi escrever em italiano, mesmo não falando tão bem a língua. Mas já vem daí esse gosto. Eu vi o João Gilberto cantando Estate em italiano, e o Milton cantando muito em espanhol também, porque ele tinha vários amigos na América Latina, e achava essa mistura bacana, porque não era um inglês assim, um espanhol, era um espanhol e um inglês falado por um brasileiro. Então tinha um sotaque assim, né? Que era diferente. Eu achava esse encontro interessante da música com o sotaque, com a língua. E acabou que agora eu consegui fazer esse projeto aí, que é o Midnight Mountain. Entendi. Vamos tocar mais um então? Bom, agora vamos tocar uma do Lô também, que é um cara que me influenciou muito, é um dos meus maiores ídolos. Vamos lá. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do vento não se cansam de voar. Você na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer, na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Você
Espaço Cult de hoje chega ao fim. Não perca a reprise do programa às 8h30 da noite. Participe conosco enviando sugestões. Mande um e-mail para espaçopuc@pucminas.br e não deixe de acessar também nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Somos herdeiros da mesma estrela, menina, igual poeira, igual diamante, colar no seu colo maçã. Carrossel, ciranda, turbilhão de desejar. Quem irá dizer o adeus que esquecemos lá atrás, lá atrás. Somos herdeiros da mesma estrela.